E se eu te dissesse que o país religioso mais poderoso do mundo desenvolvido não está na Europa nem no Oriente Médio, é os Estados Unidos. Enquanto a Europa, o Japão e outros países se secularizaram rapidamente, a América não fez isso. E essa crença também não está distribuída de forma igual, ela é concentrada. Existe uma faixa de terra no sul dos Estados Unidos, onde a religião não é apenas algo pessoal, é cultural, é política. Ela está presente em todas as partes da vida. Então, a verdadeira questão não é se os Estados Unidos são religiosos, mas por que essa região se tornou tão intensamente religiosa a ponto de moldar a política, a identidade e a influência global americana por mais de 200 anos, e isso não mostra sinais de desaceleração. Só no Mississippi, 89% das pessoas se consideram religiosas. Os estados ao longo do cinturão ultrapassam 80% em afiliação religiosa, superando de longe a média nacional e indo totalmente contra as tendências de secularização vistas no restante do mundo desenvolvido. Esse nível de intensidade religiosa não é por acaso, e a explicação não é teológica, é geográfica. O cinturão bíblico moldou a política e a cultura americanas, mas, surpreendentemente, permaneceu praticamente inalterado, ignorando as mudanças vistas no restante dos Estados Unidos. Se você olhar para o cinturão bíblico, verá outro padrão também. Quase todos os estados totalmente incluídos nele hoje faziam parte da Confederação durante a Guerra Civil Americana. As únicas exceções são Kentucky, Missouri e Oklahoma, que eram território na época. Isso faz com que seja fácil associar o cinturão bíblico simplesmente com a política que levou àquele cisma devastador na década de 1860, mas as raízes vão muito mais longe do que isso. Os assentamentos do sul eram rurais, isolados e não tinham tribunais, escolas ou governo. Isso deixou a igreja como a única instituição funcionando em grande escala. É impossível separar a história dos Estados Unidos da religião. Muitos dos primeiros colonos ingleses pertenciam a pequenas seitas religiosas que discordavam do rumo que a Igreja da Inglaterra estava dando à sua fé protestante. Os peregrinos eram profundamente religiosos e austeros, e rapidamente incutiram isso nas sociedades iniciais. No entanto, no norte, à medida que a independência se aproximava, essa influência foi diminuindo. Cidades como Filadélfia não eram seculares, mas a religião era mais uma influência do que o fator principal. No sul, porém, ela passou a ser o centro de toda a sociedade. Devido à dispersão dos primeiros assentamentos do sul, igrejas tradicionais e prédios do governo eram raros. Os séculos XVIII e XIX viram pregadores evangélicos itinerantes percorrerem essas áreas rurais. No sul, essa nova igreja, marcada por forte emoção, não apenas se popularizou, ela se tornou o centro de toda a comunidade. No centro disso tudo estava um homem, mas não quem você imagina. Se a igreja era o coração da vida rural americana no início, então o pastor era o líder não oficial da comunidade, o pregador, o juiz e o educador. E foi assim que a igreja se tornou não apenas um centro, mas um pilar. O sul continuou a crescer, cidades surgiram, indústrias se desenvolveram. Mas uma coisa que não mudou foi a influência da igreja e de seu líder, especialmente quando a hora mais sombria da região estava chegando. Quando a Guerra Civil terminou e a reconstrução tirou o que restava do poder econômico e político do Sul, a igreja permaneceu, a única instituição que não podia ser abalada. O trauma não enfraqueceu a fé, ele a endureceu, a crença virou uma identidade. Então, o que essa fé, endurecida pelo trauma, lhe acabou construindo? Religião no cinturão bíblico não é algo que as pessoas fazem só aos domingos, é parte da vida diária. Desde orações matinais nas casas até eventos comunitários realizados nas igrejas locais, a fé é o pano de fundo de tudo. Supermercados anunciam música cristã, rádios transmitem devocionais familiares no horário de pico e calendários comunitários se baseiam nos eventos das igrejas. Até mesmo os times esportivos locais contam com patrocínios de igrejas e programas para jovens. Essa presença constante reforça a identidade cultural da região. A religião não é apenas praticada, ela é vivida. As crianças a herdam naturalmente, alimentando um ecossistema que mantém a fé enraizada na cultura. Desde devocionais de bairro até igrejas comunitárias, essa base cresceu e se transformou em mega-igrejas que dominam tanto o espaço quanto a influência.
Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 1.800 mega-igrejas, cada uma atraindo 2.000 ou muito mais fiéis. Um aumento acentuado nas últimas décadas que destaca a escala crescente e a influência da religião institucional. Eles se reúnem em edifícios imponentes com assentos de estádio, até mesmo telões. É grande, é moderno, é um negócio. A maioria é protestante e a maioria está no cinturão bíblico. O que começou como sobrevivência ganhou escala. E essa escala construiu as instituições que agora detêm poder de verdade. E isso é só o começo da influência da igreja. Organizações religiosas costumam influenciar ou possuir negócios locais. Mega-igrejas como a igreja Lakewood, em Houston, ou a Life Church, em Oklahoma, construíram divisões de mídia, editoras e plataformas de aplicativos que distribuem sermões, livros e material didático por todo o país. Isso tem efeitos em cadeia. As economias locais se beneficiam, enquanto redes ligadas à igreja prosperam, fortalecendo lealdade e participação. Algumas igrejas coordenam bancos regionais de empregos, programas de moradia cooperativa e serviços sociais que competem com as ofertas do governo. Ao criar dependências econômicas junto com a orientação espiritual, essas instituições consolidaram tanto a influência social quanto a financeira. Em essência, o cinturão bíblico se tornou não apenas uma região cultural e religiosa, mas também econômica, onde fé, comércio e comunidade se encontram. Isso significa que eles estão espalhando seu evangelho onde quer que você vá, porque, uma vez que as instituições crescem, elas vão além da geografia. A igreja sempre participou de ações além do culto, como campanhas de caridade, sopões e jantares comunitários, tendo presença marcante, mas outros vestígios da influência da igreja são muito maiores. Milhares de escolas independentes de educação básica são geridas localmente ou por grandes redes no cinturão bíblico. A igreja também apoia a educação domiciliar com currículos próprios. É um sistema educacional construído fora da estrutura do Estado. E a influência da igreja continua a se expandir. O sistema de saúde também faz parte da rede. Quase 20% dos hospitais nos Estados Unidos têm afiliação religiosa. O Georgia Infirmary, em Savannah, Geórgia, começou como um hospital segregado para pacientes negros antes de se tornar parte do sistema de saúde São José Candler. Embora agora esteja aberto a todos, a rede mantém uma forte ligação com as instituições religiosas que a fundaram. À medida que as igrejas cresciam, sua influência se estendia além dos limites da comunidade, alcançando o comércio, a cultura e a mídia, e indo muito além do sul. Eventualmente, tornou-se um império. Das ondas do rádio às telas de cinema, a influência do cinturão bíblico se estende por todo o país. Redes cristãs de rádio e TV transmitem sermões e músicas para milhões de lares. Filmes evangélicos atraem públicos muito além do sul. Músicos vendem milhões de álbuns e fazem turnês em arenas, transformando a fé tanto em arte quanto em negócio. Até mesmo programas de entrevistas e podcasts de alcance nacional trazem temas originados no cinturão bíblico, moldando conversas de costa a costa. Por meio da mídia, o cinturão exporta sua visão de mundo, reforçando a identidade regional e influenciando a cultura nacional. O que era sobrevivência local se transformou em uma potência midiática. Ela pode moldar conversas e normas sociais em todos os Estados Unidos. A influência da fé originada pela geografia não está confinada ao sul. Ela se tornou uma força estrutural e cultural com alcance nacional. A igreja não é apenas algo de domingo, ela é a espinha dorsal de uma cultura. E quando um sistema permeia tudo, ele se torna inevitável. A igreja passou mais de um século construindo essa rede de envolvimento comunitário. Ela oferece alternativas à cultura secular. Ela forneceu uma orientação moral que permitiu ganhar influência externa no cinturão da Bíblia. A infraestrutura cria coordenação e a coordenação cria poder, mas a igreja não se acomodou. Logo, ela transformou essa mesma influência em poder político. Passou a ser vista como uma força decisiva para quem buscava se eleger no Sul. Embora a igreja sempre tenha estado envolvida na política de uma forma ou de outra, ela começou a se polarizar mais fortemente no final do século XX. Mas isso não significa que a igreja sempre esteve alinhada. No início do século XX, muitos grupos evangélicos estavam associados a causas progressistas devido à história da Igreja de Defesa dos Pobres. O julgamento de Scopes, um confronto acalorado sobre o ensino da evolução,
dividiu as igrejas e reduziu o envolvimento político por um tempo. Décadas depois, uma nova geração de líderes evangélicos, liderada por proeminentes televangelistas, retornou ao cenário nacional, e eles falaram em uníssono sobre seus objetivos. No passado, grupos cristãos de defesa talvez estivessem mais focados em questões de combate à pobreza, mas depois passaram a se concentrar intensamente em questões sociais. Eles argumentavam contra o que viam como imoralidade na cultura. Decisões polêmicas da Suprema Corte os motivaram ainda mais. Grupos como Focus on the Family e a Maioria Moral tornaram-se grandes forças políticas, sendo fundamentais na eleição presidencial dos Estados Unidos de Ronald Reagan em 1980 e na ascensão de Newt Gingrich à presidência da Câmara dos Deputados. O cinturão bíblico molda a cultura do Sul e influencia lideranças e políticas estaduais e nacionais. Porque uma comunidade que é obrigada a construir suas próprias instituições tem um poder duradouro. A influência da igreja na política não é simples por um motivo importante. É ilegal para organizações isentas de impostos endossarem candidatos diretamente. Os pastores tomam cuidado para não descumprir suas responsabilidades com os fiéis e colocar o financiamento da igreja em risco. Isso só é difícil para pastores que não sabem contornar a situação. Claro, você não pode dizer para votar nesse candidato, mas pode dizer aos seus fiéis exatamente quais questões Deus gostaria que eles priorizassem, porque às vezes tudo depende de como você divide as coisas. Muitos líderes religiosos desempenham dois papéis, pastor e organizador político. Desde que as finanças da igreja permaneçam separadas, não há conflito legal. Isso permite que organizações poderosas influenciem tanto a fé quanto a política, com os fiéis frequentemente ativos em cada esfera. Hoje, os cristãos do Sul estão imersos em sua fé de todas as formas possíveis. Não é apenas participação, é imersão. A igreja passou bem mais de um século se enraizando no centro da vida comunitária no cinturão da Bíblia e parece improvável que isso mude tão cedo. Muitas pessoas passam a vida inteira do berço ao túmulo nos braços da igreja e esse padrão não é fácil de quebrar. Atualmente, o cinturão da Bíblia é como um último apoio do cristianismo americano. Em outros lugares, o sistema enfraqueceu, mas aqui permaneceu forte. Em 1976, 91% dos americanos se identificavam como cristãos. Em 2022, esse número caiu para 64%, com algumas denominações perdendo quase um terço de seus membros. O cristianismo continua sendo a maior religião dos Estados Unidos, mas os millennials e a geração Z estão se afastando das práticas tradicionais, exceto em uma região. Nenhum estado do cinturão da Bíblia fica abaixo de 79% ao se declarar religioso, com Carolina do Norte e Missouri ficando na parte inferior da lista. Todos esses são estados onde a rede de igrejas é forte e a maioria das pessoas cresce imersa na fé desde o nascimento. Porque as raízes não são apenas culturais, são estruturais. Isso afeta a cultura de inúmeras maneiras. Em algumas áreas, o cinturão bíblico não está apenas indo contra a tendência de queda da religiosidade, eles estão mantendo as práticas tradicionais. Quando você olha para um mapa das escolas nos Estados Unidos, que ainda permitem punição corporal de alunos, ele corresponde quase exatamente ao cinturão bíblico. Enquanto as igrejas ainda focam na pregação, existe uma enorme rede de negócios que depende da comunidade religiosa da região. É por isso que, mesmo enquanto o resto do mundo desenvolvido se secularizou, o cinturão bíblico continua sendo um poderoso testemunho de como a geografia pode definir o destino de um povo. Porque no cinturão bíblico, o cristianismo não é apenas uma fé, é uma questão de orgulho. E a identidade, ela não entra em declínio como a fé. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MapPack.